Um dia desses eu tava revendo a saga de filmes da Marvel, especificamente os filmes ligados aos Vingadores, e eu vi algo que realmente eu gostei muito. Filmes bons, com muita qualidade gráfica e principalmente com uma excelente roteirização, que acabava tornando as histórias ainda mais interessantes para começar a se ver, e marcantes ao ponto da gente querer ver outras vezes o mesmo filme. E logo após dessa saga de filmes mais antigos, eu fui assistir a alguns mais atuais, e eu reparei uma coisa bem intrigante. Os filmes novos que haviam sido lançados, esses que deveriam ser naturalmente melhores tanto no que se diz respeito à visualização gráfica quanto no que se diz respeito ao roteiro, eles não tinham uma melhora. E se vocês forem reparar, e se vocês assistiram os mesmos filmes que eu consumi, filmes mais antigos ali, até da própria saga do infinito, vocês podem reparar que os filmes não só não melhoraram os atuais para os antigos, como eles acabaram em tese regredindo em todos esses aspectos. Opa, tudo bom então? Quando a gente para pra pensar nos filmes das grandes produtoras cinematográficas atuais, a gente começa a pensar muito em questões bem trabalhadas, histórias bem desenvolvidas, roteiros bem feitos, fotografias bem desenhadas, entre muitas outras coisas, que infelizmente não vem acontecendo tanto nesses últimos anos. E aqui eu citei o exemplo da Marvel, mas infelizmente esse é um problema que existe no cinema no geral, que não está sabendo entregar mais aos telespectadores histórias que marcam as suas vidas e que intrigam as suas mentes. O que aqui você poderia estar se perguntando? Beia, como a gente sabe que os filmes estão piorando ao passar dos anos? E aqui eu te respondo, meu caro amigo. A gente vê essa piora através de análises que nós mesmos podemos fazer nos filmes, em situações como as soluções que são dadas para os problemas desenvolvidos ao longo da história, em relação aos que são construídas ao longo do enredo, em relação à construção dos efeitos práticos e digitais que tornam a história real e principalmente a construção e o desenvolvimento dos personagens ao longo dessa história. E pode parecer que não, mas esses 4 pontos são muito importantes para a produção de um filme, por conta do peso que cada um desses elementos gera em cima de quem está dando vida aos personagens, e o peso que é gerado em quem produz essa história, e principalmente o peso que é gerado em cima de quem quer contar essa história. O que, pra gente iniciar, podemos falar um pouco sobre as famosas soluções mirabolantes que são dadas para os problemas desenvolvidos ao longo da trama do filme, onde em filmes bem produzidos elas são muito bem criadas, têm um contexto de narrativa bem escrito e fazem sentido de acordo com o que é apresentado pela história e pelo universo que ela se passa. E na maioria dos filmes atuais, isso acaba não acontecendo. E aqui a gente pode ter 2 motivos para isso acontecer. O primeiro deles sendo a falta de criatividade dos roteiristas que escrevem uma história mirabolante no começo e não sabem como terminar, ou por preguiça desses mesmos roteiristas que começavam algo interessante, mas que por falta de interesse pela produção ou por acharem não estar recebendo bastante, não dão um final digno à história. Mas claro que o erro todo não é dos roteiristas, até porque eles fazem os roteiros sob a instrução de um diretor que administra toda a produção do filme. Outra coisa que também tem ligação direta com os roteiristas e o diretor do filme são as relações desenvolvidas pelos personagens ao longo da história, que em produções boas, sim, eu vou dizer isso toda vez, são desenvolvidas de forma concisa de acordo com o que a história quer nos mostrar, e são criadas ao longo de situações que nos intrigam e nos comunicam algo que aquela produção quer nos mostrar como lição, mas nessas produções ruins, são jogadas às nossas mesas de forma aleatória, sem qualquer ligação com o que a obra retrata e sem qualquer tipo de desenvolvimento correto. E, de novo, pode parecer que não, mas isso impacta diretamente na história que está sendo contada para nós, já que as relações dos personagens, elas são muito importantes. Elas nos dizem quem eles são de verdade, o que eles pretendem e, naturalmente, quem eles serão para a história que está sendo criada ali. E agora, falando do que se é visualizado nas cenas, a gente tem a criação dos efeitos especiais que tornam as nossas produções ainda mais especiais para quem está assistindo, que são feitos pela mesa de edição responsável pela fotografia, a exposição e a ilustração dos filmes. Eles seriam responsáveis por basicamente idealizar e criar os efeitos que nos fariam dizer o quão real ou não real são os filmes, mas que no caso de produções um pouco piores, são naturalmente mal feitos e nos trazem cenas pavorosas como essa daqui. Tá legal, isso foi brincadeira. Mas, falando sério agora, tem 2 bons motivos para os efeitos especiais de um filme não serem bons. O primeiro sendo o orçamento da história, que em muitos casos limita a variedade e a qualidade dos efeitos, e a falta de tempo das equipes para a criação desses efeitos. Porém,
estamos falando de filmes atuais como os da Marvel, que possuem tudo isso e ainda assim são ruins. E no caso deles, não tem bem um motivo. É mais falta de vergonha na cara de quem tá à frente da produção, de aceitar qualquer tipo de coisa. E de quem produz, porque faz um serviço de tão baixa qualidade, recebendo muito dinheiro por isso. Pelo menos na maioria dos casos, né? Mas isso é um assunto para mais tarde nesse mesmo vídeo. Bom, seguindo aqui. Essas produções merecem muito mais respeito por parte de quem as faz. E infelizmente elas não têm recebido esse devido respeito por parte de quem as torna visuais ao público que virá assistir a elas. E por último, mas não menos importante, temos ela, a construção dos personagens que atuam nessa história, que normalmente são personagens bem feitos, com histórias de vida que nos encantam, entristecem, nos animam e nos fazem chorar. Essa construção é a base da nossa história, até porque é ela que vai ditar o que cada personagem vai ser durante o que está sendo contado ali, o que eles vão pensar, como eles vão agir e quais vão ser as ideias e os ideais que esses personagens irão ter. E eu acredito que essa seja a parte mais importante que temos que citar aqui. E não preciso dizer que o mau desenvolvimento dessa parte em específico destrói completamente uma produção cinematográfica, já que ninguém vai se interessar por um personagem que não possui vida. Vida essa que se dá muito pelo quem está escrevendo esse personagem, por quem o escreve, por quem o descreve, mas também por quem o vive. E aqui vocês podem estar se perguntando como que isso pode ser possível. Eu digo a vocês, meus caros amigos, isso é possível dado ao fato de que os atores são sim responsáveis, mas os diretores estão ligados diretamente ao que o personagem vai ou não dizer, pelo que ele vai ou não fazer, e por aquilo que ele virá a ser ou não virá a ser. E mais uma vez, eu nem preciso dizer que isso é muito importante para as produções, e que se for mal idealizado e mal realizado, pode destruir completamente a história que está sendo criada. Um exemplo que eu posso citar simples disso é o próprio filme dos Vingadores, sabe? O Vingadores Ultimato. A cena final do Homem de Ferro, ela foi feita sem a fala I am Iron Man. Ela foi feita sem essa fala. E o diretor, por perceber que a cena precisava de um peso maior, fez todo mundo voltar pro estúdio para poder regravar aquela cena da forma como ela merecia. E hoje nós temos uma das cenas mais impactantes da história do cinema e da cultura pop no geral. No, I'm Iron Man. E parando pra pensar, não faz muito sentido essas produções atuais terem uma qualidade menor. E pra dizer a verdade, elas deveriam ser melhores e por muito ainda falando por cima. Olhando pro cenário dos filmes de heróis, por exemplo, bilhões são investidos e ainda mais bilhões são arrecadados por essas produções. E mesmo assim, elas continuam piorando a cada vez mais. Isso, ao menos em mim, levanta uma questão muito importante. Ou melhor dizendo, questões. De começo pensamos: por que são tão ruins essas novas produções? E bem, essa é uma dúvida muito válida, porque como eu disse, as séries e filmes atuais são muito mais valorizadas do que antigamente e naturalmente recebem muito mais investimento. Um exemplo claro disso é a série She-Hulk da Marvel, ou da Disney, dependendo do seu ponto de visão, que teve um orçamento total de 225 milhões de dólares, o que dá aproximadamente uns 25 milhões por episódio. E aqui você poderia dizer que esse preço todo se dá por uma produção de super-herói, ou seja, CGI bruto e muito poder. Mas honestamente, isso não é justificativa, porque eles investem esse valor todo e simplesmente não tem um CGI bom. E como se o CGI não fosse tão importante, o roteiro e a base dessa série é simplesmente horrível, tendo como uma das únicas coisas boas a interação entre a She-Hulk e o Hulk, e a aparição do Demolidor. Diga-se de passagem, é a melhor parte da série, que traz pra nós memórias mortais, momentos de fanservices incríveis, porém apenas essas cenas não são bastante pra tornar essa série que é ruim em algo bom, porque o que vai tornar uma produção em algo bom é a forma como ela marca quem está assistindo a ela, e as produtoras, ao que parece, perderam esse brilho de nos fazer nos apaixonar por uma série ou por um filme, afetando diretamente quem consome essas produções e tirando dessas pessoas o brilho de se assistir a um bom filme, ou a uma boa série, ou simplesmente o brilho de sentar no sofá e se perder nas histórias que nos são apresentadas por essas produções. E isso, querendo ou não, afeta todo um ecossistema social, já que essas produções estão presentes em nossas vidas há muito tempo. E quando eu falo muito tempo, eu digo séculos atrás. Como assim séculos atrás? Exatamente, meus amigos, séculos atrás, porque essas produções são frutos do que se era o teatro antigamente, e do que antes disso foram as obras apresentadas a monarcas em palácios e em coliseus antigos. E beleza, eu posso ir um pouco no passado demais, mas isso não deixa de ser a verdade, tendo em vista que essas produções estão em nossas vidas há muito tempo, e com os séculos se passando foram mudando apenas a forma com a qual elas eram exibidas ao público.
E em meio a esse emaranhado de problemas que a gente tem nas produções atuais, a gente pode começar a imaginar como essas produções vão ficar no futuro e como vai ser o futuro das nossas produções artísticas e cinematográficas. E para responder essa questão, a gente pode seguir 2 caminhos. O primeiro deles, a gente pode falar sobre produções de teatro, o que eu acredito que realmente não devam mudar muito pelo seu estilo, dado ao fato de que elas são muito bem enraizadas nos princípios que elas têm. E isso, claro, estando ligado ao aumento de capacidade de produção das produtoras e diretores de peças. E agora temos o segundo caminho. Caminho esse que realmente pode mudar bastante. E quando eu falo bastante, é realmente muito mesmo. O que no caso é o caminho cinematográfico, ou Hollywood no geral. E pra gente poder falar desse caminho, precisamos falar sobre Hollywood, já que é ela quem define o que é bom e o que é ruim para nós meros mortais assistirmos. E isso acontece porque ela detém os críticos, as tendências e a verdade superior sobre o que é culto e vergonhoso nesse meio. Se você quer culpar alguém por filme de herói não concorrer ao Oscar, culpe Hollywood. E como eu disse, Hollywood dita o que acontece. E ela ditando o que acontece, e na maioria dos casos financiando algumas produções, ela é quem vai indicar o que vai e o que não vai mudar. Então sim, quando se trata de cinema, tudo pode mudar em 5 anos ou nada pode mudar em 500. Tudo depende de 100 a 250 empresários de idade e de peso para tomarem esse tipo de decisão. E levem em conta a palavra idade, porque ela define bem o que vem acontecendo em Hollywood, principalmente pelo quesito inovação, já que não temos visto muito disso nos últimos anos. Sempre temos o mesmo estilo de roteiro, o mesmo estilo de produção e, consequentemente, o mesmo estilo de produções que recebem notoriedade e prestígio da academia crítica. Falando na academia, é importante dizer que ela também tem muita influência no que acontece, no que aconteceu e no que vai acontecer com os filmes, já que são eles quem criticam as produções que são feitas ao longo do ano e determinam quem teve a melhor. E isso pode parecer besteira, mas se tratando de cinema, isso influencia demais no que se é feito, já que quem está no meio para chegar a essas premiações quer produzir algo que a academia vai achar digno de título de ser a melhor produção do ano, que é o sonho de todo mundo que está inserido nesse meio, e inclusive, enquanto a pessoa que ama muito atuar, é o meu também, que ainda pode se realizar, hein? Anotem, meus amigos, anotem. Bem, meus amigos, o cinema no geral é algo bem complexo de se compreender, porque existe muita coisa que engloba esse meio tão mágico e tão maravilhoso. E sim, mesmo com os problemas que tem, este ainda é um meio maravilhoso que nos traz muita emoção e nos lembra a magia que existe nos nossos corações. E como foi dito antes, esses problemas podem muito bem ser resolvidos, porque condições e capacidades para fazermos isso temos de sobra. E profissionais capazes então nem se fala. Existem muitas pessoas boas no mercado que infelizmente não ganham voz para poderem de fato atuar na área para realizar uma verdadeira mudança. Porém, não podemos perder a esperança, até porque a mudança já está acontecendo e nós estamos fazendo parte dela, enquanto brasileiros principalmente. Já que se ter um filme ou um ator brasileiro concorrendo ao Oscar era praticamente impossível, e ganhando então era literalmente inimaginável. E hoje podemos dizer que temos filmes brasileiros atuais que estão chegando a esses lugares, e atores vindos daqui que estão ganhando um espaço tão sonhado por toda a classe artística. E isso é simplesmente maravilhoso para nossa cultura no geral, porque nos dá motivação para investir cada vez mais nesse meio tão maravilhoso e tão bonito no nosso país. Mas bem, eu acho que é isso. Desde já eu queria pedir desculpa se eu tiver me empolgado demais em alguns momentos desse vídeo. Isso aconteceu porque eu realmente amo demais esse meio, e eu gosto ainda mais de poder falar e de poder atuar nesse meio que é tão maravilhoso. E eu queria só agradecer a todos vocês que me assistiram até aqui falando um pouco do que eu gosto de conversar, e também por se manterem comigo mesmo nesses momentos de inconsistência do canal. E eu queria de fato me desculpar por isso. Tem acontecido muitas coisas boas na minha vida, muitos desafios novos na minha vida que têm me impedido de fato poder dar a atenção que esse canal merece. Porém, eu de fato não desisti daqui, eu não sumi, eu tô trabalhando, porém numa frequência um pouco menor, porque são muitas coisas para se conciliar e eu estou colocando pontinho a pontinho para que eu possa entregar o melhor de mim. Como eu sempre falo, eu gosto de entregar um conteúdo de qualidade aqui pro canal, por mais que eu sempre demore para postar, eu sempre tento trazer algo de muita qualidade e isso demora tempo. E com o pouco tempo que hoje em dia eu tenho, fica ainda mais complicado. Porém, eu pretendo voltar a trabalhar com vocês mais tempo, prometo que eu quero produzir cada vez mais e eu pretendo fazer isso. No mais, muito obrigado por me acompanharem, muito obrigado por estarem ao meu lado e muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Caso você queira comentar alguma coisa, sinta-se à vontade para usar os comentários. Muito obrigado, valeu e até a próxima.